Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 13 horas e 48, 12 de 4 de 2023. Temos uma tarde maravilhosa, ensolarada lá fora. Eu já fiz Click, Reader, Panorama, abertura de mercado, Stories, Live, muito conteúdo ao seu dispor. Reader, fiz o Reader especial falando sobre a carteira Pocket, muito trabalho, informe e cenário, sempre ao lado de você, investidor, pessoa física. Saúde e paz a todos, vamos aos trabalhos firmes na luta. Pessoal, eu vou começar falando do mini índice, né? Lamentavelmente, a gente não tem nenhum software perfeito. Muita gente que usa o TradingView me perguntou desse gap. Esse gap, como dizia o padre Quevedo, ele não existe. Né? Simplesmente o programa pega o encerramento do contrato J de Jacaré e o M de Maria, tem uma diferença. Tanto que você vê aqui o fechamento, né? 106,395 e a abertura aqui 108,515. Então isso daqui não existe, é a diferença entre os contratos. Mesmo que você coloque 24 horas, vai aparecer o gap, está errado. Ok? Porque eu acabei de fechar o broadcast, senão eu mostraria como é que é o gráfico certo. O TradingView costuma corrigir alguns dias depois. Né? Então a gente nem dá para falar em racional, porque está bem esticado. Eu falei no Reader, né? Mas o mini índice, aos trancos e barrancos, ele vai subindo. A ideia realmente é de ganhos. Então a gente deve acertar aquela teoria de 5 sessões seguidas de alta. Até a latinha do meu Red Bull hoje é verde de pitaia. Então, eu vou fazer os índices porque eu vou trazer aqui a teoria que eu comentei no Instagram para explicá-la de forma mais detalhada. Nada como ter o gráfico para tal. Então vamos lá. Primeiro, Small 11. O que significa o Small 11? Né? Significa que você pode operar uma cesta, um conjunto de small caps de forma simplificada através de somente um código. Houve o rompimento de um pivô de alta, 89,94. Esse gap aqui ele existe. Ok? Foi um gap de ontem, as médias cruzaram-se em modo compra. Então eu tenho um fundo, topo fundo no Small 11. Hoje continua subindo, renovando a máxima, né, do movimento. Então eu tenho mínima e máxima mais altas que ontem. É um sinal inconteste de força. Né? Então tem força compradora nas small caps. Onde que eu quero chegar? É uma alta generalizada, ela é distribuída entre os setores e não focada num setor só. Aí eu chego no IFNC, é o principal índice com peso no Ibov, que impacta no mini índice. Depois da barra elefante de ontem de ignição, que partiu das médias, eu tenho praticamente a mínima de hoje colada na máxima de ontem. Isso é fantástico. Né? Mostra a direção, firmeza, assertividade, convicção. Então é um setor que deve amparar uma alta forte e faz sentido nesse momento nós traçarmos uma linha de tendência dessa forma. Linha essa que foi rompida. Né? Então, provavelmente haverá o teste dessa região de 10,641, 10,640. Se ela for rompida, só tem resistência de novo nos 12 mil pontos. O que retroalimenta a nossa ideia, a nossa teoria do te vejo nos 115 mil pontos até o fim de abril. Contando os pregões, sem contar essa quarta, são amanhã e depois, 4 pregões semana que vem, 6 mais 5, 11. Nós temos 8 pregões para que os 115 mil pontos sejam alcançados. Sem contar com a sessão de hoje, que já está aí no seu período na segunda metade. Né? Se eu partir do princípio das 9 às 18, né, eu estou falando em 9 horas, né, é isso que eu quero dizer. Né? Então 9 com 4,5, né? A gente vai ter 13 horas e 30, 13h43 está na segunda metade. Então estou contando a partir de amanhã. Então eu gosto de trabalhar com esses dados porque
Aí você trabalha realmente com números, né? Não com achismo, opera de forma técnica. A conta, pessoal, é simples, ó, de matemática financeira mais simplificada possível. 115 mil pontos dividido por 107. Não estou fazendo nem, eu estou simplificando mesmo, não estou nem fazendo a regrinha de 3, fazendo a divisão simples, ó. 7,33%. Quando eu coloquei esse racional lá no Telegram, estava 7,47%, quer dizer, nós estamos a 7% do desafio em 11 pregões. Então eu estou muito confiante que a gente vai alcançar essa região e nós vamos acertar mais esse desafio. Aí eu trago à tela o IMOB, tomo um pouquinho do meu Red Bull. O IMOB, ele tem um ombro, o ombro cabeção, ombro invertido velado, e ele tem um fundo, topo, fundo. O rompimento de 69640 acionou um pivô. Então tem também a ideia da continuidade do processo de escalada. Onde está o ponto fraco que impede o mercado de imprimir uma alta mais agressiva nessa quarta-feira? O IMAT. Só que, poxa, você teve uma alta de 2,24, depois 4,60, um fundo duplo. Está no eixo do W, então os vendedores entram aqui, tentam defender, mas está acima das médias e na parte alta do Marubozu. Né? Então esse movimento ele deve ter continuidade. Falando em IMAT, faz todo sentido nós estudarmos o minério. Né? O minério está, digamos assim, rateando, hesitante, mas eu penso que repica até uns $125, pelo menos em 3, 4 pregões, início da semana que vem. E o petróleo está em alta. Né? O que fez o petróleo? Padrão da alavanca, barra oculta, naquele dia que a OPEP+ decidiu reduzir a partir de maio em 1 milhão de barris por dia a produção. Mastro bandeira, a barra é oculta. Então ele sai aqui da movimentação lateral e ele vai subindo, né? Um movimento já esperado, natural. E geralmente, né, quando você tem esse movimento, o mastro bandeira, a gente poderia ter mais 1 ou 2 dias laterais. Como hoje já está subindo, mostra, de certo modo, fúria, força compradora. Então o IMAT ele deve reduzir essa queda até o fechamento, né? Porque, ok, o minério está em queda, ele impacta a Gerdau, Vale, as ações ligadas a metais de forma geral. Mas o petróleo ele está em alta, né? Petróleo que, se eu pegar, por exemplo, aqui, para estudar Petro 3, por exemplo, né? Aos trancos e barrancos vai subindo. É a mesma ideia que a gente tem para a Petro 4. Pessoal, hoje tem Corinthians e Remo. Um grande abraço aos queridos alunos do Pará. Quando eu ministrava cursos em Brasília, foi a minha maior praça, foram inúmeros treinamentos em Brasília, era muito comum alunos do Maranhão, Tocantins e Pará. Eles iam a Brasília. Você fala, mas você não ministrava curso em Fortaleza, curso no Recife, Salvador, sim. Mas geralmente os alunos, por exemplo, Pará, Tocantins, Amazonas, eu nunca fui ao norte ministrar cursos. Eles iam até Brasília ou Goiânia, mas geralmente Brasília. Mesmo assim, vai ser Corinthians 3, Remo 0. Então falamos aqui de Prio 3, PetroRio, vou fazer um estudo do setor geral. PetroRio vai desenvolvendo um movimento que deve ter continuidade. Ombro, cabeça, ombro invertido, objetivo aqui a R$ 42, R$ 43 reais. Nós temos Enalta, que foi a última ação que a gente operou de setor, ganhamos quase 50% nela. Médias cruzando C em modo compra e um pivô acionado a 11,94. E aí ainda tem RRR P3. RRR P3, naturalmente, né, tem também uma configuração altista. Padrão da alavanca, rompimento falso do fundo, fechamento de gap. E agora ela sai da região da bagunça aqui e aponta para o alto. Então é um setor que nós não temos, mas eu considero muito interessante neste momento. Voltando aqui aos estudos dos índices, percebam que a gente está desenvolvendo o racional, mostrando, né, que o IMAT ele é, de repente, a ovelha desgarrada nesse momento, mas ele pode
naturalmente entrar no território altista. O gráfico indica isso, o próprio petróleo, a possibilidade de recuperação do minério, e aí seria realmente uma alta mais forte. Então nós teremos aqui o índice de energia. O índice de energia ele foi o primeiro, né, a inflexionar. Isso mostra que um capital maduro, inteligente, um dinheiro esperto começou a comprar o setor. Nossa representante é a CEMIG, em uma das carteiras. Correto? Respondendo coletivamente, eu estava falando até com um amigo agora há pouco. Cara, eu devo ter recebido, né, uns... Talvez que estão aí no nosso grupo, sei lá, umas 200, 100 pessoas têm CEMIG. Por ser uma carteira tal nacional, vamos dizer que 100 pessoas têm CEMIG. E, poxa, umas 20 pessoas me escreveram da semana passada para cá perguntando sobre o ativo. Eu respondi quase tudo. Pessoal, assim, com todo respeito, as pessoas parecem, algumas pessoas... Eu acho que existem duas situações. Primeiro, o aluno que realiza lucro de forma precoce e parece que ele quer me induzir a realizar também para ele não ver o ativo subindo com o grupo sem ele estar dentro. Essa é uma situação. A segunda, muitas vezes, alguém que quer induzir a erro mesmo, que não está no grupo fechado, né? Pô, realiza aí, de repente, para o ativo subir e a gente ficar de fora. Então é uma situação, né? E simplesmente outros alunos que querem conduzir o grupo, né? Não dá, eu tenho que ter o comando do grupo, esse é o diferencial. Operações reais, skin in the game, condução firme. Eu não vou, por exemplo, porque um par de alunos deseja realizar um ativo, entrar em outro, isso não acontecerá, porque aí eu seria um fantoche, né? E aqui existe um comando, uma situação real, onde o meu capital está em jogo e eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu compartilho, né? Com a liberdade de expressão que tenho. Não tenho plano de realizar lucros. Ah, mas aí vai devolver o lucro, faz parte da renda variável. Eu não acho que faz sentido o ativo renovando máximas, rompendo um triângulo, mas se você me perguntar, poxa, é para entrar agora? Ela está longe da média, eu já falaria que não. É para administrar quem está dentro, quem aí já está embarcado, ok? Algo que me traz e sempre o que eu falo aqui, pessoal, é com extremo respeito, né, mas sempre com muita clareza e transparência. O índice de consumo me passa assim uma confiança porque, primeiro, que nós temos um rompimento falso de uma linha de retorno. Segundo, que nós temos, no caso aqui, o padrão da alavanca. E ontem a barra realmente é uma barra que traz o algo novo e hoje rompendo a cabeça do pivô a 2675 com 18. Muito bem. Então tá feito aí esse estudo que mostra que é uma alta bem distribuída. Eu falaria agora dos ativos fixos. ITS-A4, primeiramente. ITS-A4 fez um mastro bandeira. Essa daqui é a variação flâmula, para quem gosta de aprender os padrões. Variação flâmula. Perfeito. Deve ter continuidade, ativo firme. Eu não gosto de um gráfico muito poluído, eu gosto de um gráfico bem trabalhado, sem preguiça, com bastante afinco, mas não gosto do gráfico poluído. Mas dá para traçar mais uma reta aqui sem gerar confusão. É uma LTB rompida, pessoal, e vejam, né, essa LTB ela guia o preço desde 4 de novembro de 2022. Correto? Aí nós temos ITUB 4. TUB 4 também um mastro bandeira, assim como a Itaúsa. É interessante que ITUB 4 ela rompe o mastro bandeira em gap, eu vou aqui marcá-lo, é um padrão bastante interessante. Quando existe algo assim, um pouco mais exótico e tal, eu gosto de marcar para depois trazer isso nas aulas, né? Eu sou sempre pró-aluno, então tudo que eu acho que vai beneficiar os alunos eu guardo as imagens, vocês sabem disso
para que a gente fixe o nosso aprendizado com situações reais, né? Uma vez que muitas vezes os padrões se repetem, aí eu vou ter BBDC4. BBDC4 tem as médias cruzadas nesse momento em modo compra. Padrão da alavanca. Médias cruzadas em modo compra. Nós temos uma espécie aqui de alargamento rompido. E o candle de hoje na parte alta do candle de ontem, com mínima bem mais alta que ontem e a máxima um pouco mais alta que ontem. Aí eu vou chegar aqui em B3 SA3. B3 SA3, desde que ela estava aqui perto dos R$10, eu comentei que era uma compra. Não é um ativo, né? A mínima que ela marcou aqui foi 10,13 e ela está 12,01, né? Então vamos só recapitular. 12,01 dividido por 10,13. A gente está falando em 9,87, 10% de alta, né? Como que eu entendi, né, as motivações, por que esse ativo iria subir? Ela bateu na linha de retorno em setembro, subiu forte. Aí bateu em novembro, subiu razoavelmente, depois em dezembro subiu forte. Razoavelmente a partir de março. Então a tendência é que o padrão ele se repetisse. Então nós tivemos um fundo duplo, né? Agora rompeu o W a 11,07. Foi no primeiro objetivo, que é a 11,90, que é o eixo de um outro W maior que projeta algo entre R$13 e R$13,50. Por que entre 13 e 13,50? Porque tem resistência aqui, ó, 13 com 18, depois 13 com 27, 13,52, 13,54. Aí nós chegaremos aqui em BBAS3. BBAS3 é um dos destaques de hoje. É mais uma que também dava toda a pinta de uma alta mais forte, porque existia uma simetria no semanal que faltou pouco para ser cumprida, 42,22, e o ativo simplesmente no gráfico semanal tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Só para ficar claro aqui, pessoal, onde está esse oco. Aqui eu tenho um ombro, cabeça, ombro invertido. Na verdade eu tenho dois. E eu tenho aqui também um ombro. Aqui está a cabeça, ombro invertido. Ok? Só para esse último aqui apagou. Então, a velha história da figura micro e figura macro. Então, no semanal está rompendo um pivô a 41,90. E no gráfico diário, a gente percebeu o teste de uma linha de retorno e a ideia aqui do mastro bandeira. Então é para o alto e avante. Agora, entrar em Banco do Brasil nesse momento, o ativo está esticado. Eu, particularmente, acho que tem ativos melhores, eu não entraria. Aí temos Vale 3. Entre aspas, a Vale é uma das vilãs de hoje. Ontem subiu 5,28, está devolvendo parte da alta, testando a média de 21, né, na esteira do minério, então sem novidades. E eu volto a falar da HBSA3 como destaque, ó, mais uma sessão de alta. Mastro bandeira. Não é porque nesse momento eu não estou com caixa ou não estou disposto a comprar um outro ativo. Caixa a gente até tem, porque tem a queda do dólar e tem a alta do índice, então existe uma recuperação. Mas eu acho que entendi que fazia mais sentido a gente manter esse dinheiro em caixa, pelo menos por enquanto. Mas não é porque eu não vou entrar
que eu não posso compartilhar, que eu não posso ensinar, que eu não posso explicar uma situação que é favorável aos alunos. Perfeito? Então desenvolvemos todos os ativos fixos. Vamos falar agora das bolsas na Ásia. Vamos abrir aqui o índice Nikkei no Japão. Médias cruzadas em modo compra deve cumprir a simetria a 28.287. Aqui eu tenho a bolsa de Xangai, né? Uma correção no tempo, nada que mude. Vocês percebam, né, como o Brasil está atrasado em relação praticamente a todas as bolsas. Os títulos americanos de 10 anos teve a questão do CPI, né, que saiu hoje, aí reduziu de forma significativa, né, de 75% para 66% a chance de um aumento de juros dia 3 de maio. Aí vai e volta, tal, talvez tinham precificado um CPI ainda menor, enfim, veio abaixo das expectativas. Eu continuo com a ideia que haverá manutenção e não aumento na próxima reunião do Fed. Tanto que as bolsas americanas que estavam em terreno negativo, eu comentei mais cedo que elas deveriam passar para o terreno positivo, porque é a tendência no momento. Né? Teste da média, topo anterior no índice Nasdaq, a mesma ideia aqui no S&P, né? Um topo anterior aqui marcado dia 6 de março. Aí nós temos o Dow Jones, respeitou o topo anterior, caminha para testar essa LTA que a gente vê na tela. Então a tendência das bolsas americanas pode balançar, pode corrigir, mas é uma tendência de alta. Aí chegamos no VIX, que é o índice do medo Volatility Index, abaixo da LTA e da média de 21, viés baixista, não tem nenhum sinal de fundo consistente ou nada do gênero. E aí chegamos no BZQ, quando o nosso mercado cai, quando o nosso mercado sobe, ele cai, né? Ele desaba porque a alta foi forte. EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York, movimento absolutamente esperado. Mastro bandeira, pivô de alta acionado a 27,90, gap de fuga. Primeira resistência rompida 28,42, a segunda 28,93. E agora ele rompe. Vamos desenhar isso aqui melhor. Ele rompe uma LTB que guia os preços de dezembro. Então aqui nós temos um gap. E aqui nós temos outro gap. Ok? Bolsa do Reino Unido, a Europa continua o movimento de recuperação, rompendo uma LTB importante. Temos aqui a Bolsa de Paris, que aos trancos e barrancos vai subindo também, renovando máximas. Euro Stock 50 idem, deixando máxima e uma linha de retorno que conecta aos últimos topos, sendo eles 16 de fevereiro, 6 de março, e o topo atual vai conectando aqui esses topos e vai sendo rompida, o que é um sinal importante. E o índice DAX na tela, que também aos trancos e barrancos renova suas máximas. Se eu trago, por exemplo, um gráfico semanal, está prestes a romper um pivô a 15.706, está a 2, 3 pontos dessa região. Aí nós temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, mastro bandeira, e é fluxo vindo para o Brasil, né? Não tenham dúvida disso. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está com cara, focinho e orelha, que vai acionar um pivô de baixa na perda de 101.415, o que deve mudar o nosso alvo para o dólar. Eu vou explicar sobre isso agora com bastante serenidade. Ano passado, nós fizemos uma operação de 600 pontos no dólar, foi o nosso recorde, ok? Nosso médio, 5.408, menos 600, 4.808. Então, eu precisaria realizar lucro a 4.807 para renovar esse recorde. Então, tem gente estimulando a renovar o recorde, tem gente dizendo que já caiu muito e que tem que realizar. E eu volto a dizer, eu estou estudando,
pesquisando, trabalhando para tentar tomar a melhor decisão. Provavelmente a gente vai deixar o dólar correr. Essa semana, por exemplo, dificilmente a gente vai mexer e atinge os 4.900. Qualquer comando, ele vai via Telegram, ok? Então a gente simplesmente mantém a venda do dólar nesse momento. 4.900 é simplesmente uma referência. Aí eu chego no Ibovespa em dólares, né? Mastro bandeira, duas barras fortíssimas. Tem... Agora o mercado... Por que o mercado está subindo, pessoal? China pode cortar juros em compulsório, nós estamos atrasados em relação ao exterior, corner dos vendidos, acabouço fiscal caminhando bem, lei de diretrizes orçamentárias também. O fato, não é o fato, eu estava conversando com um amigo agora há pouco, não é o fato do Lula ter ido para a China e deixado o Alckmin aí no comando que está fazendo a bolsa subir, né? É IPCA, IGPM que veio abaixo, e o próprio fato da viagem, sim, pode estreitar laços com o gigante asiático, mas não o fato dele estar ausente e o Alckmin na presidência, até um pouco ingênuo. Então o BOVA11, ele tem um ombro, cabeça, ombro invertido, tem um pivô de alta, ó, fundo, topo, fundo, foi rompido a 5,76, agora está deixando para trás 103,30, tem um gap aqui para ser fechado. Nós temos aqui esse gap. E o objetivo da Cunha é aqui em cima a 111 com algo que a gente já falou desde lá de baixo. Aí a gente chega no Ibov. O Ibov também ombro, cabeção, ombro invertido. Rompeu a Cunha. Qual é o objetivo da Cunha? É o alvo do desafio, 114.835. A gente arredondou para 115 mil pontos. E deve... Talvez ainda nessa semana testar a parte alta aqui de um canal de baixa, né? Então teve um toque, 2, 3, deve ter o quarto toque na sexta-feira, talvez no início da próxima semana. Se eu trouxer aqui o Ibov ao gráfico semanal, é uma barra fortíssima com excelente potencial. Aí eu vou chegar no mini dólar, né? O mini dólar não tem sinal de fundo, está renovando as mínimas, duplicou esse canal e não tem um suporte forte ou uma figura de reversão. Vamos seguindo na venda e o mini índice disparou, né? Esse gap não existe, como eu comentei, mas ele está renovando máximas também, ok? Pessoal, eu fiz ontem carteira ouro e hoje carteira pocket. Ontem pela última vez eu fiz a carteira varejo. E eu vou fazer agora a carteira desafios, para a gente finalizar. Então a MER, parte dessa alta de hoje, a gente mantém ainda o ativo, não fizemos a troca. Se nós tivéssemos feito a troca por Cash 3, estariam me detonando, né? Porque ela está subindo, mas teria sido 1 para 1, então a gente acertou em manter. Não estou dizendo que a gente não vai fazer a troca. Por enquanto não, ok? Então por enquanto não. Então foi um acerto mantê-la, né? Não é só em razão da melhora do mercado aqui no Brasil, mas sim porque alguns credores aceitaram, não suspender, mas pegar leve nas ações agora, não cercar, digamos, os advogados da empresa ou pressionar mais ainda. Então isso pode dar um fôlego adicional à empresa. Então ela sobe acima da média. Temos BPAC, aquela história do Flight to Quality, um ativo extremamente descontado, forte, rompeu um canal. Então, quando existe um sinal diferente, essas ações com qualidade absurdamente descontadas recebem um fluxo comprador muito forte. Aí nós temos Cury, né, alvo lá nos R$15, está rompendo um pivô a 13,35. Dexco é uma ação que vai ficar em observação. Nenhuma troca será feita provavelmente entre 115 e 125 pontos e também não abaixo do 110. As trocas serão estudadas entre 110 e 115. Né? Então Dexco é uma ação que está no radar. Ela tem aqui um padrão da alavanca e está prestes a acionar um pivô, o que ocorrerá se 6,13 for rompido.
Gerdau é uma outra ação também que tem um sinal importantíssimo. A Gerdau, nós temos um rompimento falso de 23,96. Entre os dias 5, 6 e 10 de abril, nós temos a Morningstar Estrela da Manhã. As médias estão se cruzando em modo compra hoje, quando a de 5 cruza vermelha de baixo para cima. E aqui um eixo de W a 26 com 10, está bem ali na região testando como resistência. O que eu vou fazer aqui em Gerdau, pessoal, é traçar uma LTB. Está sendo rompida, é mais um sinal de força desse ativo. Local Web tem o padrão da alavanca, rompeu um pivô de alta 5,16 e ela mira 6,84 no curto prazo, que é o eixo de um W maior. A história do padrão macro e do padrão micro. Aí eu vou chegar aqui na Mater Dei. Mater Dei tem extrema qualidade, muito descontada. Existe aqui, é uma mistura de W com fundo arredondado, mas está mais para um W, só que o eixo ele não é exatamente aqui simétrico, e médias cruzando-se em modo compra, então tem grande espaço para subir. MRV é uma das maiores heresias que a gente tem na Bolsa, não faz sentido o MRV trabalhar a 7,32, é uma ação que a gente pode ver a R$10 dentro de algumas semanas, e o ponto mesmo que separa o joio do trigo é 7,93, região que deve ser rompida e acionar um pivô. E podemos afirmar de forma assertiva, com convicção, que há aqui um padrão da alavanca de desenvolvimento e uma simetria em V que tem alvo aqui a 7,93. Aí, penúltimo ativo positivo é mais uma que eu acredito que pode também saltar de forma agressiva. Arame de fundo mulher grávida em japonês, pivô de alta se romper 8,18, que provavelmente ocorrerá. E Vivara extrema qualidade, não conseguiu, digamos assim, violar aqui essa LTA, um rompimento falso, fora da banda, dentro da banda, simetria em V completar-se a 23,74, cujo rompimento projeta a ação a 25,23, também tem um viés, um DNA autista nesse momento. Então, provavelmente nós estamos vivendo um novo ciclo no mercado, um momento de virada e vamos caminhar firmes juntos nessa batalha. Um grande abraço a todos, queridos, muito grato pela sua atenção.